iniciaremos mais uma videoaula, sendo que agora a resolução das atividades da língua portuguesa. Eu, professora Maria Anunciada. Livro ético, 4º ano, caderno 2, página de 2 a 10, capítulo Resolução das atividades, gramática, leitura textual, estudo do texto e a gramática. Tema: nativos de nosso país. Diversos povos indígenas já viviam no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, vocês sabiam que a palavra indígena significa nativo? Nativo é aquela que é natural de determinado lugar. Por exemplo, meu povo é natural daqui, ou seja, originário deste lugar. Nascemos e sempre vivemos nesta terra. Hora da leitura. Leia um conto contemporâneo escrito pela autora Thelma Guimarães sobre o menino que visitou uma aldeia indígena. Baseado ao texto, responda as seguintes questões abaixo. No texto, o narrador participa da história? Copie um trecho que comprove sua resposta. E aqui está a resposta. Sim, o narrador é o menino que visitou a aldeia com a família dele. O trecho é: meu pai perguntou se eu poderia tirar fotos. Eu pedi que explicasse melhor a ele e ele disse: saímos da aldeia com uma sensação muito esquisita. Segunda questão. No texto, a criança que visitou a aldeia demonstra ter surpreendido algumas vezes. Complete o quadro no seu livro, descrevendo as causas de cada momento da surpresa vivida pela personagem. No primeiro momento, quando descobriu que havia uma aldeia indígena perto de sua de sua cidade. Segundo momento, quando encontrou casas de madeiras ou tijolos em vez de ocas. Na terceira questão, o indígena contou à criança 2 motivos que levaram os moradores da aldeia a construir casas de alvenaria. Quais são? E aqui está a resposta. Os moradores da aldeia começaram a fazer casas de alvenaria porque, com a destruição da mata ao redor da aldeia, veio a dificuldade de encontrar madeiras e palha para a construção de ocas. Além disso, segundo o indígena, casas de alvenaria são mais seguras. Quarta questão. Releia o parágrafo a seguir.
As crianças aprendem primeiro o Guarani, a língua mãe, depois o português. Questão A. A expressão destaca: a língua mãe tem como sinônimo a expressão língua materna. Responda. A língua materna é o primeiro idioma de uma pessoa, aquele que insira socialmente. Não é somente o primeiro idioma, ou um dos primeiros idiomas, que uma criança aprende a falar, mas aquele que compõe a maior parte do entorno dela e dos meios onde ela está inserida. Questão B. Importância do aprendizado para a preservação do povo ao qual as crianças indígenas pertencem. Respondo. Para se desenvolverem como povo, como unidade, é importante que preserve a língua falada na comunidade, a língua dos ancestrais. Quinta questão. De acordo com o indígena da história, os moradores da aldeia precisarão derrubar árvores para plantar vegetais. O que eles fizeram para que a natureza não fosse prejudicada? Primeira resposta. Os indígenas plantaram mudas para que novas árvores pudessem crescer. Sexta questão. Que explicação o morador da aldeia dá para essa atitude? Resposta. O morador explica que o indígena toma conta da natureza, porque também faz parte dela. Sétima questão. Depois de visitar a aldeia, a criança mudou sua percepção sobre os indígenas. Por quê? Vou repetir isso. Depois de visitar a aldeia, a criança mudou sua percepção sobre os indígenas. Por quê? Sim, a criança mudou sua percepção sobre os indígenas porque antes ele imaginava vivendo completamente isolado da sociedade. Ele pode perceber que atualmente esses povos estão em contato com a comunidade de diversas maneiras e que eles usam roupas, têm acesso às tecnologias, sem, no momento, deixar de preservar seus costumes. A oitava questão eu não anotei devido não manter espaço, mesmo porque eu gostaria muito de vocês fizessem uma pesquisa no dicionário, o significado de índios e indígenas. Resolução da gramática. Escreva abaixo de cada frase extraída do texto uma aldeia perto de casa.
o nome do sinal e da pontuação que a finaliza. Então, vamos aí, questão A. Fui para casa pensando na pesquisa e na frase. Ponto final. Questão B. Quantos índios tem nessa aldeia? Ponto de interrogação. Questão C. Claro que eu queria. Ponto de exclamação. Segunda questão. Retire do texto uma aldeia perto de sua casa. Letra A, uma frase declarativa. Faremos agora a resposta. Eu fiquei super feliz. A professora escreveu a frase na lousa e, antes de terminar a aula, passou uma pesquisa sobre o Dia do Índio. Questão B. Uma frase exclamativa que exprime surpresa. Resposta. Aquela notícia tinha me surpreendido mesmo. Questão C. Uma frase exclamativa que exprime alegria. E como? Questão D. Uma frase interrogativa que indica a pergunta. Resposta. Que língua vocês falam? Quer ver a roça? O que vocês plantam? Questão E. Uma frase interrogativa que indica pedido de confirmação. Resposta. Agora os índios vestem roupa, né, pai? E rádio e TV também, né, mãe? Terceira questão. Separe as sílabas das palavras e circule os encontros vocálicos. Então, eu não circulei aqui, mas todos eu acredito que já entende que encontros vocálicos são encontros de vogais. Então, nós temos a palavra aipim. Ai, tracinho, pim. Língua. Lim, tracinho, guá. Plantação. Plan, tracinho, tá, tracinho, são. Destruição. Des, tracinho, tru, tracinho, i, tracinho, são. Quarta questão. Assinale apenas as palavras que têm os encontros vocálicos. Então, eu já gabaritei logo. Aldeia, encontro dessas três vogais juntas aí, que depois nós vamos estudar outras coisas mais sobre os encontros vocálicos. Direito, noite, fogueira, guarani. Então, aí está a nossa primeira atividade da semana da língua portuguesa. Eu espero que vocês visualizam direitinho no livro de vocês, da página 6 até a página 10, que são as nossas atividades, mas não deixando de fazer a leitura do texto da página 2, para poder entender toda essa resolução. Eu espero que vocês estudem bastante e tenham uma boa aula, bom início de semana. Beijo!